Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Quero saber quem está feliz de estar aqui nessa noite, dá uma glória a Deus. Aleluia, estar na casa do Pai é motivo de alegria. E tem que ser motivo de alegria para nossas vidas. Eu tenho certeza que você não foi obrigado a estar aqui. Eu tenho certeza que ninguém te obrigou a vir à casa do Pai, porque é um lugar de acolhimento, é um lugar onde nós estamos mais próximos dele, não é verdade? E o propósito dessa mensagem para nossas vidas, dessa série Paternidade, é abrir os nossos olhos, para que nós venhamos ter entendimento o quão Deus é bom, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós vivemos, e o quanto nós temos que melhorar para ser filhos de Deus também, amém? A Nájila veio aqui e perguntou quem é filho de Deus, todo mundo falou eu. Pastor Márcio perguntou, e todo mundo também declarou. Eu estava orando ali que o pastor Márcio já estava entrando um pouco na minha mensagem. Mas Deus está confirmando, direcionando as nossas vidas. Mas o que é interessante é que para nós rompermos na presença do Senhor e viver um novo ciclo em nossas vidas, um novo tempo, nós temos que ter entendimento de muita coisa. Talvez, muitas vezes nós temos batido cabeça com tanta coisa em nossas vidas e nós não entendemos o porquê. Muitas vezes nós olhamos tantas coisas e não dão certo em nossas vidas e nós não entendemos o porquê. E a culpa não é de Deus, porque a gente tende a terceirizar a culpa sempre é de alguém, não é verdade? Sempre acontece alguma coisa, a culpa é de alguém. A culpa é bota até culpa em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tem um culpado nessa história, é nós, nem o diabo é. Porque se nós tomamos posse, nos posicionamos como os filhos de Deus, certamente nem o diabo tem controle e poder sobre nossas vidas. Porque ele só vai agir em nossas vidas se nós permitirmos. Porque quando nós estamos protegidos pelo Pai, nós vamos entender isso. O Senhor, Ele nos guarda e o diabo não pode nos tocar. Então para de terceirizar a culpa, botar a culpa no diabo, porque a culpa não é do diabo. Mas certamente a gente vê coisas e acontecem coisas em nossas vidas que a gente olha e fala, eu não mereço estar passando por isso, Pai. Eu não mereço estar passando por isso. Eu vou à igreja, eu entrego o meu melhor, eu faço o meu melhor, eu oro e parece que as coisas não andam. Mas deixa eu te falar uma coisa, há uma série de princípios que nós temos que viver para viver o propósito de Deus. E eu quero te pedir a tua atenção nesse momento, porque há um tempo meditando nisso, eu vi tantos defeitos que estavam em mim e que eu precisaria transformar e mudar, para que eu pudesse melhorar ainda na presença de Deus. E nisso o Senhor ainda está trabalhando, eu ainda estou trabalhando para que isso possa agir na minha vida. Sabe por quê? Porque é melhor nós queremos a transformação, a mudança, do que Deus fazer. Porque o agir de Deus muitas vezes vai doer em nós. E nós vamos entender isso em nome de Jesus. E eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13. Romanos, capítulo 8, no versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, me acompanha. Bota na NA aí, amém. A palavra do Senhor diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção, volta aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Amém. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados,
mas receberam o espírito de adoção, por meio ao qual chamamos e clamamos, Abba, Pai. Amém? Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, nós te clamamos. Aqui em Tua presença, Pai, nós intercedemos. Aqui em Tua presença, Pai, nós falamos contigo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trabalhar em cada coração e em cada vida. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender, Pai, e transformar aquilo que tem que ser transformado em nossas vidas. Pai, venha agindo no nosso íntimo, em tudo aquilo que estava em oculto, que o Senhor venha trazer para fora. Pai, toda dor que estava lá dentro entranhada, todo trauma, todo pensamento contrário, Senhor, que o Senhor venha dissipar neste momento, e que nós venhamos reconhecer a nossa dependência diante de Ti, e nós venhamos, Pai, reconhecer tudo aquilo que o Senhor é para cada um de nós, que nós venhamos reconhecer que nós somos falhos, pecadores, e precisamos depender de Ti, para que nós possamos herdar a vida eterna, e viver uma vida de filhos aqui na terra. E é o que eu te peço, Pai, te agradeço, Espírito Santo de Deus. Meu amigo Espírito Santo, venha tocar em cada coração, em cada vida, em cada entendimento, e venha começar uma grande obra, Senhor, a qual vai nos destinar e nos direcionar, Senhor, a viver o melhor de Deus em nossas vidas. Abre o nosso entendimento e faz nós entendermos que nós somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai geracional, de um Pai que cuida de nós todos os dias, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia. Quando a gente vai falando de paternidade, a gente toca na ferida de muita gente, não é verdade? Muitas vezes, nós temos uma ferida, eu tenho uma ferida com isso, perdi meu pai, muito cedo. E essa ferida, o Senhor, Ele vai cicatrizando, mas certamente isso em nossas vidas é algo que tem que ser trabalhado, porque ainda mais no Brasil, o percentual de filhos que crescem sem pai é enorme, e o pai é necessário. Um filho criado sem pai, ele tem várias dificuldades, pastor. Ele tem várias dificuldades, sim ou não? E não é só de dependência, mas também a dificuldade de proteção, mas também a dificuldade de algo que não pertencer. É tanta dificuldade que um filho passa de direcionamento, de limite, porque a figura do pai, ela impõe isso em nossas vidas. Eu lembro que meu pai, quando era criança, o direcionamento na minha vida era ele. E ele sempre falava assim, quando ele estava no mundo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas como eu vou fazer isso se ele era a minha figura? Isso muitas vezes é a palavra mais hipócrita que a gente pode ouvir, porque um filho sempre vai seguir os caminhos do pai. E por mais que ele vá para longe, ele volta para seguir os caminhos do pai, porque ele aprendeu isso. E todos aqueles que teve um pai, certamente as mães são indispensáveis em amor, em cuidado. As mães não têm como comparar ou ali, de certa forma, falar o valor de uma mãe. Mas um pai é necessário. Porque só uma mãe solteira sabe o que é criar um filho sozinha. Não é verdade? Só uma mãe solteira sabe a luta, muitas vezes os dias de choro, os dias de luta, para criar um filho sozinho. Então é necessário que um filho tenha um pai para dar direcionamento, para dar limite, para impor valor, para ensinar. E muitas vezes, muitas pessoas não têm isso. Eu glorifico a Deus porque eu tive um pai que me amava. E mesmo assim, muitos dos meus irmãos não tiveram esse amor que eu tive. Muitos se privaram disso. E olha que dentro de uma família, olha que dentro de algo que eu posso ter recebido e outras pessoas não, né?
Então, Deus, Ele nunca vai nos deixar desamparado em questão disso, porque Deus, Ele é Pai. Deus, Ele direciona, Deus, Ele faz, Deus, Ele realiza em nossas vidas. Só que muitas vezes nós estamos ligando a figura paterna de nossas vidas, a figura que nós temos na terra com a figura de Deus. E isso gera um rompimento, isso gera um trauma. Porque muitas vezes tem gente que tem dificuldade de falar com Deus, de se relacionar com Deus, de acreditar em Deus por causa disso. Um tempo atrás eu assisti um filme chamado A Cabana. E é um filme lindo. Um filme ali de cura. Porque um homem, ele tinha ali dificuldade com seu pai, que era da igreja. E certamente seu pai o batia, bebia e o batia nele, batia na mãe. E ele era traumatizado com isso. E mais na frente ele vai entender que o pai dele também tinha um trauma ali na vida dele com o pai dele. Então isso virou algo geracional, passando de pai para filho, virou uma maldição. E certamente aquele homem tinha uma filha que ele amava muito. E tudo aquilo que ele não tinha tido com o seu pai, ele ali cuidava dos seus filhos. Mas certamente ele perdeu a sua filha em um acidente, em um sequestro. E ele ficou culpando Deus por causa da sua dor. E foi um momento em que Deus teve um encontro com ele. E ele estava ali revoltado, passando por várias situações. E nesse filme, Deus se apresentou para ele em uma forma de uma mulher. Pode até parecer coisa para muitas pessoas, mas Deus sabia que ele tinha problema com a figura masculina. E ali tinha Jesus e o Espírito Santo, e certamente houve um momento de cura, de perdão. E aquele homem entendeu que ele tinha um pai, que ele tinha um Deus que cuidava dele. Ele entendeu que Jesus pagou um alto preço por ele. Ele entendeu que o Espírito Santo está cuidando dele em todos os momentos. E é isso que nós temos que entender, meu irmão. Você tem um pai que cuida de você. Você tem Jesus que pagou um alto preço. Ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso Redentor, é o nosso exemplo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite, te direcionando para que você possa viver o propósito de Deus. Aleluia! A palavra de Deus fala que em Marcos 16:15, bota aí. Ele dá um direcionamento para nós. Mas olha que interessante. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda. E eu faço uma pergunta: todos são filhos de Deus? Não. Todos nós fomos criados por Ele. Todos nós somos criaturas dele. O ser humano é criatura de Deus. Mas só é filho de Deus aquele que concretiza aquilo que passa a seguir essa palavra. Amém? Vai mais na frente aí. Quem crê e for batizado será? Eu posso transformar essa palavra em quem crê e for batizado é filho. Porque só os filhos serão salvos, diga glória a Deus. Mas quem não crê será condenado. O Senhor, Ele nos criou para que nós venhamos ter entendimento que o Senhor é o nosso Pai, para salvar, para nos dar herança, para nos dar legado. Aqui na terra nós vivemos o reino de Deus, nós estamos na casa do Pai. Aqui é a casa do Pai, onde você tem uma intimidade com Deus, onde você busca o Pai, onde você vive um projeto do Pai, onde o Pai está cuidando de você em todo momento, está te aconselhando, está te direcionando. Ou você acha que o sermão do pastor aqui é somente oba-oba para você ficar alegre e ir para casa legal? Não, é direção de um pai para a tua vida, que ele usa os seus filhos para abençoar outros filhos, e nisso, nós que somos filhos de Deus, abençoar também outros filhos, porque ele nos trouxe para perto, para que nós possamos abençoar também a vida de outras pessoas. Mas a palavra de Deus fala que a toda criatura essa palavra é pregada, para que possam ser transformados filhos, para nós podamos ser adotados
pelo Pai e falar Abba, Pai. Abba é uma intimidade com Deus. Abba é algo como se fala paizinho. É algo como alguém íntimo, alguém próximo. Então, nós temos que ter entendimento de que se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus nos trouxe aqui. Deus, Ele capacitou outros filhos para ganhar outros filhos, e está capacitando você para também ganhar outros filhos na presença do Senhor, porque todo aquele que conhece o amor de Deus, quer levar esse amor de Deus à vida de outras pessoas, trazer mais filhos para frente do Pai, trazer mais filhos para ser salvos, trazer mais filhos para ser abençoados. Só que nós vamos entender ao decorrer dessa mensagem, que tem muita gente egoísta, ou que não quer fazer a vontade do Pai. Então, tem muito órfão, tem muita mentalidade de escravo que tem que ser rompida, tem muita mentalidade que tem que ser abandonada, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, ele vai trazer uma palavra a Abraão, que ele fala assim: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Vai mais na frente. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Quando ele fala para Abraão sair da terra, da casa do pai dele, do pai carnal, porque o pai dele não tinha entendido o propósito a qual Deus queria realizar. Se ele falou para Abraão, sai da terra do teu pai, por quê? Porque o teu pai ele não está te ensinando o que eu quero te ensinar. Talvez o pai que você teve terreno não ensinou aquilo que você tinha que aprender. Talvez o pai que você teve terreno te deu um mau exemplo. Talvez o pai que você teve aqui na terra te abandonou. Talvez o pai que você teve foi como o meu, um pai maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, que é o nosso Pai, que cuida de nós, tem um plano para realizar em nossas vidas, tem um projeto para realizar em nossas vidas, tem muito a realizar e fazer em nossas vidas. E nós temos que ter entendimento e nos agarrar na figura do Deus Pai, que nos escolheu para viver uma grande obra. Ele falou para Abraão: sai da tua casa, no meio da tua parentela, da casa do teu pai, para ser dependente. E Abraão, ele viveu pela fé, sim ou não? Tanto que ele se tornou o pai da fé. E Abraão, ele ali, por obedecer a Deus e ser dependente de Deus, confiar em Deus, ali viver a fé em Deus, ele consequentemente começou a viver coisas grandes. Deus começou a realizar grandes obras na vida dele. E ele virou, para que nós possamos ter entendimento, essa descendência, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nos dá entendimento que nós somos, as bênçãos são geracionais, e as maldições também. Tem muita maldição que é quebrada em nossas vidas, e se não foi quebrada, tem que ser quebrada em nossas vidas. Sabe, se você até aqui, na tua linha hierárquica, viveu aquilo que não era propósito de Deus, viveu a vontade permissiva de Deus, se tornou igual àquelas pessoas que vieram antes, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele quer te fazer uma pessoa melhor. Deus, Ele quer te fazer um pai melhor. Deus, Ele quer te fazer uma mãe melhor. Deus, Ele quer te direcionar a fazer o melhor, para que a sua geração venha não colher maldição, mas colher bênção. Sabe, a minha família, a minha geração tinha maldições hereditárias, prostituição, problemas de saúde. E tem muita coisa que tem que ser quebrada na minha vida, vícios. Mas a partir do momento em que conhecemos Jesus, o Senhor, Ele transforma a vida dos pais e também direciona a vida dos pais aos filhos.
para que essa maldição seja quebrada e se torne bênção em nossas vidas. E a gente busca todos os dias quebrar essa maldição, porque a prostituição foi quebrada. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida e declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que toda maldição hereditária sobre a tua vida foi quebrada. O Senhor tem um novo tempo para você. Você não vai ser aquilo que te falaram que você ia ser. Você não vai ser a maldição que passaram sobre a tua vida. Você vai ser bênção. Você vai escrever história diferente. Você vai dar uma bênção na vida dos teus filhos. E a tua história vai mudar. A tua história vai mudar. A tua história vai mudar. Porque nós temos que romper esses ciclos. Nós temos que romper essas maldições. Nós temos que declarar bênçãos. Quando a pessoa não conhecia Jesus, olhava para o filho e falava: esse menino é danado. Esse menino é uma peste. Esse menino não vai dar para nada. E quantas vezes pais e mães declararam isso aos seus filhos? Maldições. Começa a mudar isso em nome de Jesus. Começa a quebrar isso na tua vida. Em nome de Jesus você vai começar a dar certo. Em nome de Jesus o Senhor vai começar a agir através de você. Em nome de Jesus você vai começar a declarar essa pessoa uma bênção. Meu filho é uma bênção. Meu filho vai ser um homem de Deus. Meu filho vai ser uma mulher de Deus. Vai viver o propósito de Deus. E tem aquilo que semeamos também. Então, para Abraão ser bênção, ele teve que romper a idolatria do pai. Do pai dele, que era idólatra. A palavra de Deus fala que Terá era idólatra. E ele teve que romper isso na vida deles. Fala: não, eu adoro somente a Deus. Não tem imagem que me faça desviar o olhar do Senhor. E o pai da fé começou a escrever uma nova história de pai para filho. E ele trouxe bênção para o seu filho Isaac. E Isaac trouxe bênção para o seu filho Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Jacó foi uma bênção ou não? Não. Jacó roubou. Jacó fez o que era mal aos olhos do Senhor, sim ou não? Só que o avô dele tinha quebrado um ciclo lá em cima. E ele tinha um direcionamento, isso na vida do pai dele, na vida do avô dele, na vida do pai dele. E quando ele teve um encontro com Deus, isso começou a mudar na sua vida também. E quando ele teve um encontro com Deus, ele começou a ter entendimento de que Deus também, o Deus que era Deus do seu pai, o Deus que era Deus do seu avô, também era o Deus dele. E ele começou a transformar isso na vida dele. Ele não tomou posse da maldição, ele tomou posse da bênção. Ele tomou posse da transformação, irmão. Porque até aqui o mundo pode ter escrevido a tua história, mas deixa eu te falar uma coisa, hoje você tem a oportunidade de escrever uma história diferente daquilo que você vinha vivido. Hoje você tem a oportunidade de romper esse ciclo e ir além. Amém? Eu estou contando essa história para que você possa entender e entrar na mensagem. Ele teve um filho, ele teve 12 filhos, e um deles era José. E a palavra de Deus fala que Jacó amava muito José, a ponto de preferir ele aos outros. Isso seu irmão Benjamim ainda não tinha nascido. E ele pegou uma túnica colorida, olha, porque os irmãos dele já não gostavam que José era o leve atrás da casa. José era o preferidinho do papai. José era o mimado. E ali Jacó deu uma túnica preferida, mostrando que ele era o filho preferido dele. E José ali, ele mostrou isso para os seus irmãos. Certamente José já tinha falado os sonhos que Deus tinha dado a ele. E certamente isso já tinha levantado a ira. E quando ele mostrou isso, eles arrancaram a túnica de José, iam lhe matar, mas quem tem promessa de Deus, irmão, Deus guarda.
Quem tem promessa de Deus, Deus ali blinda. Amém? Porque tua vida é blindada por Deus. Tua vida é guardada por Deus. E pegaram a túnica dele. E ali jogaram ele no calabouço. Depois venderam ele como escravo. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você tenha vivido, mas não é exclusivo de você. Você pode estar vivendo um momento difícil por causa da túnica que teu pai te deu. Você talvez tenha vivido um momento de tribulação porque as pessoas veem o quanto Deus te ama e Deus te guarda. E isso levanta inveja, isso levanta ira, o diabo seta pessoas para ir contra a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode estar sofrendo por algo que teu pai te deu, você pode estar lutando por algo que teu pai te deu, você pode estar vivendo por algo que teu pai te deu, mas é Ele que te deu, e Ele que te deu, Ele te guarda. O Deus que te colocou essa túnica é o mesmo Deus que capacita, é o mesmo Deus que te levanta, é o mesmo Deus que te ensina, é o mesmo Deus que trabalha por você, é o mesmo Deus que está agindo na tua vida, é o mesmo Deus que está realizando na sua vida também. Pastor, eu estou sofrendo por algo que eu nem pedi. Amém, irmão, tamo junto. Estão se levantando contra mim por algo que eu nem pedi. O meu pastor me chamou para ser um missionário. E falaram, olharam para mim e falaram, não é para você não. Foi teu pai que te deu, irmão. Foi teu pai que te chamou. Ser forte, ser corajoso. Amém? Porque o mesmo Deus que te escolheu é o mesmo Deus que vai trabalhar na tua vida, é o mesmo Deus que vai te ensinar, é o mesmo Deus que te garante, mas abre os teus olhos para ser aquilo que Deus espera de você. Agora é interessante que José, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Deixa eu te falar algo que está acontecendo em nossas vidas e acontece muitas vezes, a gente não entende. José estava ali na zona de conforto, dentro da casa do pai, era maravilhoso. Deus, ele tinha uma promessa muito grande, dele ser um governador. Mas certamente Deus viu que dentro da casa do pai dele, ele não ia conseguir viver isso. Ele não ia conseguir desenvolver isso na vida dele. Sabe o que é interessante? Na célula de homens quarta-feira, eu trouxe essa palavra. Que essa palavra ela estava falando muito comigo. E certamente Deus ele tem isso para nossas vidas. Muitas vezes a gente vai estar bem no lugar onde a gente está. Vai estar confortável, vai estar bom demais, vai estar legal. Só que a gente não vai conseguir viver o melhor de Deus ou aquilo que Deus tinha preparado se nós estivermos lá. Por quê, pastor? Porque ele estava na zona de conforto dele. Deus queria que ele aprendesse. Porque, irmão, é difícil um cara que tem tudo, que é rico, procurar fazer um curso para se especializar em algo. Não é não? Ele já é rico, irmão. Só um rico, ele vai viajar, ele não fala inglês, ele vai levar o quê? Um intérprete. Irmão, vai comigo aqui, tu estudou inglês. Só que muitas vezes Deus quer que você estude inglês, porque Ele quer usar você para outras pessoas. Amém? Isso aqui é um exemplo. Talvez Ele vai precisar de alguém para fazer algo, Ele vai chamar alguém. Sendo que Deus, Ele quer nos ensinar a fazer aquilo. Então, aquilo que estava travando a vida de José, mesmo que fosse bom para ele, Deus, Ele tinha que romper isso. E por isso, muitas vezes Deus vai usar pessoas. Presta atenção nisso. Ele vai usar pessoas que muitas vezes nós amamos, para que possa nos tirar dessa zona de conforto. Nos tirar, romper esse negócio em nossas vidas. Por isso que muitas vezes você não entende o porquê que alguém se levanta por você, mas eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa, se levantou contra mim porque Deus tem algo nesse propósito aí. Talvez dentro da tua casa, irmão, alguém se levanta contra você. Ah, tá indo para a igreja todo dia, agora quer ser a santa, agora tá até diferente.
me trata diferente, que negócio é esse, que tu quer? Muitas vezes você não vai ter controle sobre as coisas, mas o teu Pai está no controle de todas as coisas, amém? E ali, Deus permitiu, porque mais na frente José ia entender que os seus irmãos traíssem ele. E traíram. E ele foi vendido. Lá, quando ele foi vendido, quando ele estava na escravidão, Potifar conheceu ele e levou ele para sua casa. E aí Deus começa a cumprir um propósito sobre a vida de José. Amém? Você está comigo? Glorifica a Deus em nome de Jesus. Porque talvez agora vai começar a doer. Deus vai começar a ensinar José, pastor. Porque aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele tinha que aprender antes para viver aquilo que Deus tinha preparado. Porque Deus não vai te levantar sem antes te ensinar. Isso que você está vivendo hoje é aprendizado para algo muito maior que você vai viver amanhã. Talvez Deus tenha te chamado, te direcionado, tenha te tirado da zona de conforto. Talvez o conflito está grande, a luta está grande, mas Deus está te direcionando a batalhar, a buscar, a querer mais de Deus, a vir mais para a presença de Deus, a viver o chamado que Deus te escolheu. Talvez você não entenda, porque o pastor me chama para ir para a célula, para liderar a célula. Meu irmão, Deus ele tem muito mais para fazer na tua vida, Ele tem muito mais para te direcionar. Talvez você não entende agora, porque você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe pregar, mas começa a ler a Bíblia, começa a mergulhar na presença de Deus, começa a buscar mais a Ele, para que Ele possa te direcionar a viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia! E ali José, ele chega lá e Potifar, ele pega ele como escravo e bota ele lá fora. E Potifar vê que tudo que ele coloca a mão é abençoado. E Potifar começa a trazer ele. Tu vai virar o chefe daqueles que cortam o cereal. Depois ele traz ele mais para perto. Depois ele traz ele para dentro da casa dele. E ele vira governador da casa de Potifar. Tudo. Depois de Potifar era José. Por quê? Porque José transmitia confiança. Porque José confiava em Deus. Deus tirou José da casa dele, rompeu esse ciclo, para que ele pudesse entender que ele tem um pai que cuida dele em todo momento, e em tudo que ele colocar a mão seria abençoado. A dependência de Deus, e isso nós temos que entender, irmão. Nós somos dependentes de Deus. E ali José começou a governar dentro da casa de Potifar. José começou ali a governar as coisas de Potifar. O Senhor, Ele criou o homem lá no Éden, para quê? Para governar sobre... Você lê a Bíblia? Lá no Éden, Ele criou o homem para governar sobre os animais. Ele criou eu e você para governar. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é o maior problema do órfão? É não saber governar aquilo que o Pai te deu. Como assim? Muitas vezes você está sendo governado pelas coisas. Muitas vezes você está sendo governado pelo dinheiro. Muitas vezes você vai estar sendo governado pelos vícios. Porque graças a Deus, Deus te trouxe aqui para você romper esse ciclo, começar a governar a sua vida e vencer isso. Amém? Você vai começar a governar sobre a sua família. Porque, irmão, hoje em dia, é muito comum a gente ver, é o filho que governa a casa, não é o pai que governa os filhos. O Senhor, Ele te criou, e Ele te trouxe para a presença dEle, para entender que pai é governo em casa. O homem governa a casa. A mulher governa a casa. O homem tem responsabilidade. O homem tem que suprir. O homem tem que guardar. O homem tem que proteger. Mas uma pessoa que é órfã, ela não vai entender isso. Então nós temos que ter entendimento que nós temos que tomar governo sobre as coisas, tomar governo sobre nossas vidas, meu irmão. Não é os teus instintos, a tua carne que governa você. Eu não consigo ver uma pessoa governada pela prostituição, não consegue ver mulher. Uma pessoa governada pelo vício não consegue ver as drogas.
Mas quando Deus ele te traz para perto, Ele te faz vencer as drogas, Ele te faz vencer a prostituição, Ele te faz vencer tudo. O homem, ele trouxe governo sobre nossas vidas. Talvez está doendo aí, porque doeu aqui também. O Senhor, Ele nos chamou para governar. Talvez você tenha um filho, sabe? Acho engraçado, muitas vezes chega alguém comigo e fala: pastor, meu filho está uma bênção. Conversa com ele. Dá vontade de falar. E eu vou começar a falar, irmão. Primeiro, bora conversar, pai, mãe. Porque talvez o problema não está no filho. Começou a estreitar, né? Mas é necessário falar. Talvez o problema não está nos filhos, está nos pais. O filho é reflexo do pai. Falei no começo. A autoridade de pai não está nos filhos, está no pai. Quantas vezes você reuniu a sua família na semana para fazer uma oração, para comer junto? Sabe, algo que eu achava bonito no meu pai? A Nájila sabe. Muitas vezes, quando não era no café da manhã, no almoço, era na janta, mas todo dia tinha um momento que ele reunia todo mundo. E ninguém sentava na mesa antes dele chegar. Às vezes sentava e tinha que esperar. Vamos comer enquanto meu pai chegar. Eu acho lindo, eu vou levar isso para a minha vida. Eu levo isso para a minha vida. Porque às vezes a Nájila não quer, come aí, depois eu como. Não, vem aqui, vamos comer junto. Tinha família. Quando nós tivermos os nossos filhos, eles vão comer junto aqui com a gente também. Às vezes na correria do dia a dia a gente perde essas coisas. Meu pai sempre me ensinava: irmão, enquanto tu morar comigo, enquanto eu for teu pai, você vai tomar a benção. E eu chegava, eu chego com minha avó, eu chego com meu pai, chego com meu tio e falo: benção. Eu entendi isso. E tem coisas que estão se perdendo, irmão. Isso não é natural, não. Isso é algo que tem que ser ensinado. Isso é geracional. Meu pai aprendeu com o pai dele, eu aprendi com meu pai, e eu vou ensinar isso ao meu filho, porque é algo que Deus nos ensinou. Princípios. Princípio de pai para filho. Então, você tem ensinado o teu filho a seguir os caminhos do Senhor? Ele tem visto vocês reunirem e ler a Bíblia, fazer uma oração antes da refeição, fazer um culto em casa, um culto no lar? Tem pais que não falam com os filhos e muitas vezes estão dentro da igreja. É para confrontar mesmo, irmão. É para ver que muitas vezes a gente está errando em coisas tão básicas. Aí depois vai chegar com o pastor e falar: pastor, meu filho não quer mais vir para a igreja. Mas também ele vê você falando mal da vida do pastor. Ele vê você muitas vezes não querendo vir para a igreja também com preguiça. Sim ou não? E o que ele vai aprender? O pastor não presta. Por isso tem muita gente que não quer ir para a igreja hoje. Porque viram um dia, um tempo, pai e mãe falando mal da vida do pastor. Irmão, ele vai para o espiritismo, ele vai para a igreja católica, ele vai para o candomblé, mas não para a igreja. Porque ele entendeu no seu coração, por causa daquelas palavras, que a igreja não é boa por causa do pastor. Tem uma geração aí que não quer mais vir para a igreja. Por quê? Porque pastor não presta. Porque o pessoal da igreja não presta. Então, isso é geracional. A honra que você entrega para a vida dos outros é a mesma honra que você vai receber, meu irmão. Então, o governo estava sobre a vida de José, assim como o governo está sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Declara em nome de Jesus. Muitas vezes está doendo, mas nós temos que declarar. Nós temos que glorificar. Irmão, nós temos que ser diferente. Nós temos que viver o propósito de Deus. Nós temos que viver aquilo que Deus tem preparado em nossas vidas. Porque muitas vezes os nossos filhos não vão vir aqui, a gente vê glorificando, rodando no poder, entregando
algo para alguém, eles vão ver aquilo que nós somos lá dentro de casa. E não vai fazer efeito chegar aqui num dia na semana, muitas vezes, porque tem gente que só vem no dia de domingo e fala: pastor, cuida aí do meu filho. E olha que a gente faz célula, a gente faz ele, a gente faz culto, a gente faz ensaio, a gente faz as coisas. Aí fala assim, muitas vezes nem deixa vir para a célula, nem deixa vir para o ensaio. Então tem entendimento de uma coisa: nós somos responsáveis, porque o governo está em nossas mãos, o governo está em tuas mãos, então tem entendimento disso. Aleluia! Ainda mais quando Deus ele tem um propósito chamado para liderança. A palavra de Deus fala em Tito que como um homem pode governar uma igreja se não tem governo sobre a sua família, sobre a sua casa. E Deus tem esse propósito para realizar. O Pai, Ele quer te ensinar a princípios que tem que ser seguidos. Não é só dentro da igreja não, é principalmente fora da igreja. Dentro do teu trabalho. Você tem manifestado Jesus, porque lá você é um representante do reino de Deus. Amém? Então Deus ele quer que você seja representante dele, porque o governo está sob tuas mãos. A Bíblia também fala de governo em nossas vidas, governos ministeriais. Você já leu na Bíblia, em Efésios 4, que há 5 tipos de governo: evangelismo, mestre, pastores, profeta, apóstolos. Tem muita gente que quer viver os outros governos, mas nem começa pelo primeiro. Não quer nem evangelizar. E olha que isso não é algo que é ordem, não. Tem muita gente que vai ser chamado para ser um evangelista, tem muita gente que vai ser chamado para ser um mestre, tem muita gente que é chamado para ser pastor, muita gente vai ser chamado para ser profeta, ou outros para apóstolos. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você nem evangeliza as pessoas que estão do seu lado, nem evangeliza dentro da tua casa, nem evangeliza no teu bairro, não evangeliza na tua rua, como é que você vai viver o governo de Deus sobre a tua vida? Porque o Pai quer te entregar em tuas mãos, e talvez nós não estamos exercendo aquilo que Deus quer entregar. Não estamos começando nem pelo começo. Nós temos que entender que nós somos filhos, e os filhos servem o Pai. Nós não somos servos dos servos, não, nós somos filhos de Deus, e todo filho ele serve o Pai. Porque se você não serviu o seu pai na sua vida, talvez você está sendo um filho errado. E tem que ensinar o teu filho a servir o pai também. Amém? José ele entendeu isso. Vamos passar, porque se a gente continuar nessa linha. José ele entendeu isso, e Deus começou a abençoar a sua vida. E a gente viu quanto rápido. Porque a palavra de Deus fala que ele passou muitos anos na casa de Potifar. E para o final, para ele sair dessa área, ele teve um teste, que foi a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar quis pegar José. Só que isso foi um teste para mostrar que José ele não estava governado pela sua carne. E ele fugiu da aparência do mal. E ele fugiu daquela mulher. E Deus falou: ele vai começar o outro ciclo na vida dele agora. Eu vou começar a cumprir as promessas. Ele pensou que ele estava bem, que ele ia viver ali para sempre. E o que Deus fez? Levou ele foi preso. Mas quando ele chegou na prisão, ele já era conhecido. Amém? Deus ele quer te dar conhecimento. Deus ele quer fazer você ser conhecido por aquilo que Deus tem para você. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um filho de Deus, lá vai uma pessoa que é ousada, que é bênção, que é diferente, que é diferenciado. Ele quer nos fazer conhecidos. E chegou lá o copeiro e o padeiro, e José usou os dons que Deus entregou para ele. E ele começou ali a crescer até chegar ao governo do Egito. Porque é assim que Deus faz.
As coisas a gente não entende muitas vezes, talvez você não está entendendo o processo, mas confia no Senhor, porque nesse processo Ele está contigo. Talvez você não está entendendo aquilo que você está vivendo, mas confia no Senhor, porque esse processo é necessário para que você possa crescer. Ele está te aperfeiçoando, Ele está cuidando de você. Aleluia! Tem entendimento de uma coisa: a nossa vida em questão na presença de Deus é levar pessoas ao Pai. Amém? O que a palavra de Deus fala em João capítulo 14, versículo 6? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, e Jesus está em nossas vidas. O Espírito Santo está em nossas vidas. O preço que Ele pagou, porque Jesus era o Filho de Deus, e Ele veio pagar um alto preço para que nós possamos ter vida. Então o nosso irmão mais velho nos tornou herdeiro daquilo que nós temos que ter em nossas vidas, que é o céu. Amém? O reino de Deus está ativo, o reino de Deus está em movimento. Nós vivemos o reino de Deus, e só vive o reino de Deus aquele que está com Jesus, aquele que está com o Espírito de Deus, aquele que não tem pensamento de escravidão, mas tem pensamento de filho, e toma posse disso. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus, ela vai nos afirmar que o caminho é Jesus, a vida é Jesus, e a verdade é Jesus. E só há um caminho. É mentira esse negócio de que as outras religiões falam: todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, irmão. Só tem um Pai, e só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que ter entendimento disso. Amém? E há uma parábola em Lucas, capítulo 15, versículo 28. E aqui eu quero começar a ministrar para você. Lucas, capítulo 15, versículo 25, que diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Presta atenção nisso. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É interessante essas parábolas, e às vezes a gente prega muito no começo dessa parábola da ovelha, que era o filho que pegou as coisas e foi embora. Mas a gente está falando de paternidade. Há 3 parábolas aqui, uma que fala da ovelha perdida, amém? Todos já viram essa parábola? Tinha 99, as 100, ali ele viu as 99 e foi atrás de uma, ele resgatou. O pai procurou, o pastor procurou aquela ovelha e trouxe para o aprisco. A outra da dracma perdida, que a dracma tinha um valor inestimável, valor grande. E certamente ele arrumou a casa, trouxe a luz e ele achou essa dracma.
E isso que Ele faz sobre nossas vidas, Ele nos procura e aonde nós estávamos para trazer para a presença do Pai. Na casa do Pai Ele começa uma grande obra, Ele começa a arrumar a bagunça, Ele traz luz sobre nossas vidas. E ali Ele nos torna sal e luz dessa terra, para que nós venhamos levar esse amor à vida de outras pessoas. E nós estamos na casa do Pai. É engraçado que tem algo como um desfecho essa história. Mas a gente lê essa palavra a parábola do filho pródigo, do filho perdido, e vê que tinha dois filhos. Um estava cansado das coisas da casa do pai, e ele falou: posso pegar minha herança e ir embora? E ele foi embora, gastou tudo com as prostitutas, e quando gastou tudo ele não tinha nada. Mas aí ele entendeu que a casa do pai era o lugar de onde ele não tinha saído. Mas é interessante que ele volta para a casa do pai. E quando ele volta, o pai recebe ele de braços abertos, cuida dele, dá um anel novo, dá roupa nova e faz uma festa para ele. E é isso que Deus faz em nossas vidas, não é verdade? Mas essa parábola eu olho que não é sobre o pai, o filho, é sobre o pai. Porque o pai estava lá na casa, um saiu e o outro estava lá. E esse texto que a gente leu foi a parábola do filho que ficou. Sabe o que é interessante? O filho estava na casa. O filho tinha tudo dentro da casa, mas não vivia como um filho. O filho trabalhava porque ele servia ao pai, mas a mentalidade dele era diferente. A mentalidade dele era de órfão. A mentalidade dele era de escravo. E a gente vê muito isso acontecendo, irmão, ainda mais nessa geração de hoje. Filhos órfãos de pais vivos, porque não entendem quem é o pai, não entendem o amor do pai, não entendem o benefício que é estar na casa do pai. Então tinha um que não deu valor, foi embora e voltou, e tinha outro que estava lá, mas também não dava valor, ou também inestimava esse valor. Ele tinha um pensamento, e o pensamento dele era igual aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E o que aconteceu? Eles morreram. Por quê? Porque Deus, Ele queria um povo com mentalidade de filho. Porque aquele povo que tem mentalidade de escravo morre sem viver o melhor de Deus. Morre sem viver aquilo que Deus tem preparado. Sim ou não? Porque Deus queria entregar o melhor. E o povo olhava para trás. Lá atrás eu tinha cebola, lá atrás eu era escravo, mas eu tinha as coisas lá. Mas lá atrás eu estava na minha zona de conforto. E Deus, Ele não quer isso para nossas vidas. Ele quer que nós venhamos sair. Amém? Você está comigo? Porque, irmão, isso é claro. Ah, Deus é bom, Deus é bom. Deus é amor, irmão. Mas se você não transformar a tua vida, você vai morrer escravo de você mesmo. Amém? E algumas mentalidades de escravo que Deus, Ele quer arrancar da minha vida. E é por isso que você está aqui. Há uma mentalidade de escravo, de órfão, que atrapalha nós vivemos o melhor de Deus. E há 5 características da mentalidade de orfandade, de escravidão, que Deus, Ele quer arrancar da tua vida. Porque assim como lemos em Romanos, nós temos um Pai, e Ele não nos chamou para sermos escravos, mas para sermos, amém? E uma das características que esse filho, ele mostra ao pai, é o sentimento de solidão, amém? Porque tem gente que ama estar sozinho. Já viu aquelas pessoas que não gostam de pessoas? Não é mais, em nome de Jesus. Tem gente que não se dá, irmão. Sabe? A minha família conhece, eu era muito tímido mesmo, irmão. Tá pregando e liderar jovens para mim era quase um milagre. É um milagre de Deus. Só que quando eu li na Bíblia, lá em Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino de Deus, eu falei, isso não é para mim não. Eu quero herdar o reino de Deus. E quando eu rompi essa timidez, o Senhor, Ele começou a entregar na minha vida. A minha zona de conforto era a timidez. Irmão, não gostava.
E olha que Deus, Ele me fez trabalhar com pessoas. Eu trabalhava em loja. E quando eu comecei a entender isso, até tratar as pessoas melhor eu tratava. Por quê? Porque uma mentalidade de órfão, uma pessoa que tem um sentimento de órfão, não pode estar no meio de pessoas, ela vai estar sozinha. A solidão. Sabe aquela pessoa que fala que está no meio de um monte de pessoas, mas parece que está sozinha? A palavra de Deus, ela fala que Deus é tão maravilhoso, me lembra aí, pastor, que faz até o solitário viver em família. Meu irmão, você não está sozinho, você tem uma família que cuida de você. Você não está sozinho, você tem um pai que cuida de você. Aleluia! Porque esse sentimento de solidão vai trazer tristeza, irmão. A nossa geração, ela vê que ela se dá muito com isso, de solidão, e começa que isso vira uma tristeza, depois começa uma depressão, e as pessoas não entendem, mas tudo tem um começo. Tem entendimento de uma coisa: você não nasceu para estar sozinho. Você nasceu para constituir uma família, você nasceu para ser com alguém. Se você não quer, irmão, você nasceu para abençoar pessoas, abençoar vidas, para fazer a obra de Deus. Porque o Pai, Ele é amigo, e Ele cuida de você, e Ele te dá uma amizade também. Ele te dá um ministério. O ministério inclui pessoas. Tudo na tua vida que você vai fazer vai incluir pessoas. Tem gente que vai para exatas, pensando que vou estudar exatas porque eu vou lidar com números e eu não vou ter que lidar com pessoas, né? Aí o que acontece? Você vai lidar com pessoas do mesmo jeito que você vai trabalhar numa empresa cheia de pessoas. Muitas vezes você se destacar, você vai viver uma supervisão, um gerente que vai lidar com pessoas. Então não tem para onde correr, irmão. Você não nasceu para ser sozinho. Você não nasceu para estar excluído. Você nasceu para ter amigos. E um filho, ele tem entendimento de que ele tem amigos, que ele faz amigos. Isso muitas vezes é algo que, como costume na vida de muitas pessoas, mas é algo que tem que ser rompido. Amém? Segunda característica, isso vai pegar, hein? O sentimento de escassez. Sabe aquela pessoa atravessa o Rio Negro com um sorrisal na mão? Sentimento de escassez vai acabar. Não, no começo a minha esposa, ela tinha esse sentimento na vida dela, em nome de Jesus, Deus já. Ela reconheceu isso, quando ela reconheceu isso que ela tinha, eu falei, glória a Deus. Não vai acabar. Talvez, porque tem muita gente que viveu uma vida em uma infância restrita, não tinha dinheiro e tinha que economizar mesmo para sobreviver. Só que você tem um Deus de abundância, amém? Você tem um Deus provedor, você tem um Deus abençoador, você tem um Deus que te abençoa todos os dias, que não deixa faltar. Tem gente que fala, não vou não, eu não quero gastar. Tem gente que não faz uma viagem no ano, irmão. Porque a viagem no ano é necessária. Eu tenho certeza que tu tem férias. Tem ou não tem? E viajar é necessário. Por quê? Porque quando você não viaja, você continua naquela rotina. E isso é desgastante para a tua vida. E você começa a estressar. O teu corpo, ele precisa de alívio. A tua vida, tua mente precisa de alívio. Amém? Porque quando você estiver cansado, muitas pessoas pensam em desistir. Por isso tem muita gente que sai do emprego todo ano, porque está cansado. Trabalhou, esse emprego não é para mim, estou estressado, eu vou embora. Não, descansa, irmão. Descansa, a gente tem que aprender a descansar, não a desistir. Tem gente que está desistindo das coisas porque está cansado. Tem gente que está desistindo da igreja porque está cansado. Irmão, descansa. A pessoa, se o pastor, porque o pastor fala, eu estou cansado desse povo. A pessoa, se ele desistir, que seria de nós, né? Então aprenda a descansar, não a desistir das coisas. E tem muita gente que passa anos e anos e anos. Tem gente que passa 5 anos, 10 anos, nunca... Ah, pastor, não tenho dinheiro, irmão. Presidente Figueiredo é bem aqui. Tem gente que nunca foi em Presidente Figueiredo. Tomar um banho de cachoeira. Gasta um ônibus que é R$200.
Eu acho que é, né? Ir de volta, é menos. R$100 para ir e voltar. Vai lá em Presidente Figueiredo, toma um banho, passa uns 2 dias lá, leva a esposa. Tem gente que não faz manutenção no casamento, pastor. É trabalhando. Não, a gente não pode gastar, não vai. Irmão, Deus é um Deus provedor, amém? Te programa. Começa a organizar as tuas finanças, né? Começa a trabalhar as finanças. Tem tanto curso de controle de finanças no YouTube, em todos os lugares. Então, a gente tem que entender que o sentimento de escassez é um sentimento de escravo. É um sentimento de pessoas que não são filhos. Porque um filho, eu sou filho. Meu pai já foi, mas na casa do meu pai, irmão, tinha tudo. Tinha ar-condicionado, tinha internet, tinha luz, pagava nada. Dormia tranquilo, irmão, fazia o meu, né? Abria a despensa lá, olha que maravilha, eu vou escolher aqui, eu vou pegar uma creme crack, tomar um todinho, vamos. Abria lá, tinha comida todos os dias. Por quê? Eu tinha um pai. Eu casei, irmão. No começo, meu pai falava, olha, tu ficar aqui em casa, vai ter tudo. Tem tudo aqui pra você. Fica no teu quarto. Fiquei ainda 6 meses lá, eu falei, não pai, a gente precisa da nossa casa. Nádia já tava, bora pra casa. Aí eu falei, tá, a gente vai alugar o negócio. O negócio estreitou, né? Porque já tinha que pagar a luz, já tinha que pagar água, já tinha que pagar a internet. Mas a gente tem entendimento que nós temos um pai provedor. E nunca faltou, irmão. Nunca faltou. Irmão, a gente faz reunião aqui na igreja, tudo que a gente faz é pro reino de Deus, amém? Tudo aquilo que você abençoa é pro reino de Deus. A gente está junto, a gente é uma família, para ganhar outras pessoas para vir para a casa do Senhor. Eu vejo gente que se amarra de todas as formas, irmão. Não contribui, não abençoa. Muitas vezes nem dizima. Aí quer vir aqui para ser abençoado. Irmão, Deus ele é movido por princípios. Amém? Isso é algo que você tem que entregar a Deus. Ah, se Deus me der, eu vou abençoar a igreja. Deus nunca vai dar. Porque se você não se dispor, certamente isso não vai acontecer sobre a tua vida. Porque essa mentalidade de escassez está na vida de muita gente. É muquinha, não ajuda os outros, não abençoa ninguém, né? O irmão está morrendo lá, vou nada. Às vezes bate ele na tua casa, irmão, tem 1 quilo de alimento, o cara não está nem pedindo dinheiro, está pedindo um alimento. Tem não! E está lá com a despensa cheia. Sentimento de escassez. Pensamento de escassez. Não colabora, te faz uma camisa linda, nossa camisa tá linda, sim ou não? Vou nada comprar aquela camisa, vou com a minha mesmo lá em casa. R$30 baratinho, irmão. Se me der eu uso. Às vezes a gente até abençoa, né? Irmão, quando nós temos esse pensamento de escassez, a gente não prospera. Porque Deus ele não prospera escravos, ele prospera filhos que vivem princípios de Deus em nome de Jesus, amém? E são pensamentos que você tem que tirar da tua vida. Se tu se identifica, começa a mudar. Amém? Que nem o pastor que vai lá na tua vida e fala, ó, tu tem que mudar isso não, está sendo ministrado. Começa a se inteirar, começa a buscar fazer parte. Começa a mudar esse pensamento na tua vida para que você seja próspero e abençoado. Terceiro sentimento de escravo é o sentimento de carência. Tem gente que é carente, irmão. Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ah, é um vitimismo. Ai, não sei o que, irmão. Você é amado por Deus. Sabe aquela pessoa que ninguém gosta dela?
Tem gente que até faz por onde as pessoas não gostam dela. E é algo que tem que ser transformado na tua vida também. Ah, se gostar de mim tem que ser do jeito que eu sou, irmão. Você tem que ser agradável às pessoas. Você tem que ser uma pessoa boa. Ninguém gosta de estar do lado de pessoa chata. Não é verdade? A gente está se identificando, né? É para transformar, gente. Tu é chato? Seja legal. Muda, transforma. Porque ninguém merece. Tem pessoas que já têm passaporte garantido para o céu, porque Jesus ele pregou no Sermão do Monte de que vale amar quem te ama. Nós temos que amar aqueles que muitas vezes nos odeiam, que são difíceis. E tem gente que ama todo mundo, irmão. A gente busca viver, amar todo mundo, a gente busca viver esse amor. O passaporte já está garantido, amém? Paulo falou, ei, se você não ama, suportem, hein? O amor, ele transforma. Irmão, porque Deus, ele é afeto, Deus, ele é amor, sim ou não? O mandamento dele é pautado nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. Tem gente que a mentalidade, ninguém gosta de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Está desmerecendo o amor de Deus que te amou primeiro, que te resgatou, que trouxe a tua vida para perto, que está transformando a tua vida. É ingratidão isso, chega a ser ingrato. Sabe o que acontece? A gente compara. A gente compara as coisas. Ah, ama mais fulano do que eu. Meu irmão, não compare. Ame e seja amado. Ah, ninguém me quer casar comigo. Todo pé descalço tem um chinelo velho, irmão. Sim ou não? Mas transforma. Porque tem coisa que a gente tem que mudar nas nossas vidas para que nós possamos alcançar outros, né? Amém? Então você é amado. Se você está se identificando, irmão, começa a mudar isso na tua vida, começa a transformar. A quarta característica é a sensação de não pertencer. É uma pessoa que ela não se encaixa. Teve uma pessoa que ela parece que não pertence, está dentro da família, às vezes é aquela pessoa que olha e fala, ninguém gosta de mim, eu não pertenço à família. Todo mundo se dá, eu não me dou com ninguém. Né? Se você não conheceu essa pessoa é você. Tem gente que vem para a igreja, irmão, fala com ninguém. Tem gente que vem para a igreja, entra, senta, sai. Tem gente que vem para a igreja, senta no banco. O pastor está dando Cristo vive, isso não, quando o pastor está no glória, já está saindo. Tem gente que está dentro da igreja, mas fala, não pertenço a essa igreja. Eu entendi uma coisa. Que gritar mais alto parece que está doendo, né? Parece que não pertence. Pastor, chama uma célula. Não vou para célula não, pastor, não gosto não. Sei lá. Só tem pessoa problemática na igreja, tu é mais um. Que a igreja é o hospital, irmão. O hospital, para que uns sejam curados. Aí aquele que entrou na igreja, que é o hospital, está sendo curado. Aí ele vai subindo de carga, irmão. Foi curado, agora tu vai ser o técnico de enfermagem. Depois tu vai ser o enfermeiro. Depois tu vai estudar para ser médico. E assim vai.
Deus ele vai botando em cada lugar. Eu gostei de ser enfermeiro. Tu vai ver ser enfermeiro aí para cuidar dos outros agora. Mas tem gente que nunca deixa de ser o doente, né? Deus ele te colocou dentro do hospital é para te curar, irmão. Tem gente que está no coma lá faz anos, nunca foi curado, nunca está vivendo o melhor de Deus. Já era para estar deslanchando, vivendo o propósito, mas não vive. O sentimento de não pertencimento é um sentimento de escravo. O filho estava ali, ele falou, ó, tô aqui na casa do meu pai nunca matou um bezerro para mim ter os meus amigos. O pai quase fala, tu nunca pediu? Então tem entendimento de uma coisa, amém? Olha para mim, tá comigo? Eu tô acabando. Você tem que pertencer. Aqui você entrou em uma família para pertencer, uma família para você fazer parte, uma família para você ser abençoado, uma família para você ser curado, uma família que vai te acolher. Só que não dá para cuidar, pastor, de gente que não quer ser cuidado. Sim ou não? Tem gente que entra na igreja, poxa, eu acho legal o louvor. Fabinho toca bateria que só, o Lucas ali no baixo, Domingos aí na guitarra, no teclado, pastor Fábio, aquela voz maravilhosa, né? A apóstola Keila ali quando canta, meu Deus, que unção, né? A pastora Etienne, o apóstolo François, a Graciele canta bem, eu gosto de ver aquela menina cantando, palavra, legal, mas depois eu ouço e vou para casa. Irmão, faça parte. É claro que muitas vezes a pessoa não gosta até da igreja, mas não quer ser cuidado. Isso é de cada um, irmão. Mas a mentalidade de órfão é a pessoa que ela pensa que não pertence. E isso vai mudar de igreja, e o problema sempre vai ser a igreja, meu irmão. O problema é você. O problema sou eu. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas e saber que está lá dentro a falha e eu tenho que melhorar. Não vai haver igreja perfeita, irmão. Porque no dia que você entrar nessa igreja perfeita, essa igreja para de ser perfeita. Porque eu tenho falhas, você tem falhas. O único lugar perfeito vai ser o céu, amém? E só os filhos herdarão o reino de Deus em nome de Jesus. Nós temos que pertencer. Nós temos um ministério a zelar. Deus tem algo em nossas vidas. Deus tem um chamado para nossas vidas. E nós temos que ter entendimento disso. Amém? E o quinto, e aqui eu encerro, é o sentimento e a mentalidade de imaturidade. Já viu que tem gente que parece um bebê para sempre? Parece um bebê para sempre, irmão? Então começa a crescer. Deus ele quer ter crescimento, ele quer dar crescimento. Porque a palavra de Deus fala, Paulo ele falava, quando era menino fazia coisas de menino, mas agora que sou grande eu não deixo as coisas de menino para lá, porque eu sou grande, eu faço coisas de homem. A palavra de Deus fala, 2 Pedro 2, que quando uma criança, no começo ela é amamentada, mas depois ela começa a receber a comida mais grossa, porque ela está crescendo. Tem muita gente que é o bebê para sempre dentro da igreja. Só quer o leitinho, só quer o leitinho, só quer... Mas irmão, uma hora vai chegar a comida grossa e a gente tem que ter entendimento disso. Discipulado vai começar. Tem gente que precisa ser discipulado. Tem muita gente que passou pela escola de líderes, foi uma benção, já vai para outro nível. Mas tem gente que nunca passou por um discipulado na vida. Para que discipulado? Já tem uma pregação. Não quer amadurecer. Para que discipulado? Não é para mim. É para você sim, em nome de Jesus. Porque você tem que amadurecer na fé. Você tem que crescer na presença do Senhor. Você tem que viver o melhor de Deus. E aqui na escola de discipulado vai ter ensino. Muitas vezes tem gente que passa pela dificuldade, pela luta, irmão, e não aprende. O Senhor, Ele quer ensinar. A pastora Márcia Strauer falou uma palavra aqui muito forte. Tem gente que está tomando deserto para si. Está entrando em deserto, está montando uma olaria para entrar.
Tem gente que não quer mudança na vida, ela quer montar o deserto, quer passar pelo momento difícil. Como assim, pastor? Tem gente que não faz as coisas a qual a palavra de Deus nos ordena, nos direciona, não amadurece, não cresce, não vive o melhor de Deus, sempre está na mesmice. Aí Deus vai fazer o quê? Romper ciclos para que você possa crescer. Aí vai doer, irmão. Aí vai doer. Irmão, e o agir de Deus não é o nosso agir, não é verdade? O agir de Deus não é o nosso agir. Muitas vezes o agir de Deus dói. Tem gente que nunca rompe. Já viveu, muitas vezes, já viveu algo e aquilo é o ápice. Não, Ele quer te dar mais, o Senhor quer te dar mais, o Senhor quer te ensinar mais. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Vida de oração, palavra, transformação de vida, renovação de mente. Romanos 12:2. Para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. E o Senhor quer que você renove a sua mente, que você cresça, que você amadureça. Aleluia! Deus, Ele quer te dar maturidade. Deus, Ele quer te fazer crescer, irmão. Porque um pastor aqui está pregando, está falando, está discipulando. É para crescimento. É para transformação de vida. Tem gente que vai ouvir essa palavra, irmão, e vai continuar sendo solitário no meio de muita gente. Vai continuar com pensamento de escassez. Vai continuar com carência. Vai continuar com sentimento de não pertencimento. Por quê? Porque não quer mudança. Porque não depende de mim. Eu estou buscando a minha. Eu já vi vários defeitos em mim e eu quero transformar. Mas quem não quer, não vai acontecer. Porque não quer. Amém? Não tem humildade para reconhecer as suas falhas. Sempre vai estar botando a culpa nos outros. Nunca vai estar aí tomando um posicionamento sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer que você amadureça, que você cresça na presença dEle, para que você viva o melhor de Deus. Irmão, esse processo que nós estamos passando em nossas vidas, ela exige um tempo, ela exige um preço. E nesse processo que você está, o Senhor, Ele vai estar te abençoando, Ele vai estar te direcionando, em nome de Jesus. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ser diferenciados. Fica de pé, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que o pai foi atrás do filho para falar: ei, o seu irmão voltou para casa. O pai queria convencê-lo. E tantas vezes o Senhor está te convencendo daquilo que está dando errado da tua vida. Está querendo te direcionar a viver o melhor de Deus. E nós não estamos tomando posse do propósito de Deus. Nós não estamos tomando posse daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Nós não tomamos posse da cura de Deus em nós. Não tomamos posse do propósito de Deus, da palavra que Ele revela para nossas vidas, do direcionamento que Ele nos dá. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de transformação e não tomamos posse disso e acabamos que deixamos passar? O Senhor, Ele quer que você mude essa chave na tua vida. O Senhor, Ele quer que você mude essa história. Você entenda que Ele é Pai, está cuidando de você. Muitas vezes, uma pessoa vem para a presença de Deus, se desviou, voltou. Você perde as suas esperanças, mas Deus não perde a esperança dEle. Ele continua esperando. Ele continua aguardando. Ele continua cuidando. E em todo o momento, Ele tem esperado isso de nós. Ele tem esperado isso de nossas vidas. Que nós não nos tornamos como esse irmão mais velho, que vai questionar por que o Senhor fez isso na vida dele. Mas nós devemos orar para que pessoas venham voltar para Jesus. Nós não venhamos julgar, mas nós venhamos ajudar pessoas a vir para Jesus. Porque nós somos uma família. Olhe, presta atenção, não tem esse sentimento. Olhe para as pessoas que uma vez sair da presença do Senhor e tenha essa pessoa como alguém que está perdido, que é dentro da tua casa. Porque se você não tiver amor pela tua família, meu irmão, tu é o pior doente que tem. Pode ser pesado? Pode.
Mas se você não tem amor pela tua mãe que te criou, pelo teu pai que cuidou de ti, irmão, a doença está lá dentro. E você precisa ser curado. Ah, mas não cuidou como deveria. Não era como eu quis. A palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A honra ao pai e à mãe aqui na terra vai mostrar quem nós somos. Ah, me abandonou, mas ele não falou, Deus não falou: ame só aquele que te criou, não. Ame porque ele fez, porque isso é um princípio que Deus nos entregou. Mesmo que seja imperfeito, continue amando. Mesmo que não tenha prestado, continue amando. Ah, meu pai é um cachaceiro, continue amando. Você não sabe muitas vezes aquilo que essa pessoa passou. Você muitas vezes tem mais história também que não é história. Não sabe as maldições que vieram lá de trás. E Deus está falando: eu te trouxe para ser diferente. Eu quero quebrar maldições sobre a tua vida, para que você possa viver o melhor de Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, certamente Ele vai nos direcionando a viver o propósito de Deus, nos direcionando a viver aquilo que Deus tem preparado. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e você traga aqui na frente. Peça essa pessoa aqui na frente. Amém? Você vai orar por ela, porque o Senhor, Ele quer te curar. Ele vai estar curando em você e através de você. Ele vai estar te usando para abençoar essa pessoa. Talvez essa pessoa que está do seu lado, você não conversou com ela, não bateu um papo com ela, mas talvez tem coisas na vida dela que tem que ser curadas, e você vai começar a orar agora. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, bota aí, em nome de Jesus. Ele está nos posicionando, nos direcionando para ser filhos, para que nós venhamos ter entendimento disso. Presta atenção nisso. Por isso, tendo esse ministério. Não, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará, como Jesus nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para que a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste e o nosso ser interior se renove dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na